pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo, tá certo? Sou o professor Vinícius Félix, professor de língua portuguesa do Oportuniza, tá certo? E hoje vamos falar de um conteúdo que é super importante para o IFRN, tá certo? Vamos lá! Hoje nós vamos entender, inclusive com uma música, tá certo? O conteúdo. Hoje vocês saem daqui sabendo a diferença entre a frase, a oração e o período. Vamos lá? Gente, seguinte, o que é a frase? Frase é todo enunciado que possui um sentido completo. Sentido completo é a palavra-chave do termo frase, tá bom? Por exemplo, se eu disser silêncio, vocês compreendem, então é um enunciado que passa sentido completo, tá bom? Se alguém próximo a você grita assim, fogo, né? Afirma, fogo, isso é uma frase? É. Por quê? Porque possui um sentido completo. Você subentende que aquela pessoa precisa de ajuda porque alguma coisa está incendiada, né? Então, todo enunciado que possui sentido completo, a gente chama de frase. Show? Pronto. Só que a frase, ela se divide em duas partes. Vamos entendê-las. Existe a frase nominal e existe a frase verbal. E afinal, qual é a diferença desses dois tipos de frase? Simples. Nominal não possui verbo. Exemplo, silêncio. Como eu próprio exemplifiquei a frase. Silêncio não é um verbo, é um termo nominal, ok? Então significa dizer que silêncio é uma frase, mas é uma frase nominal. Show? Já a frase verbal, o próprio nome remete-se ao quê? A verbo, não é não? Então, frase verbal obrigatoriamente possui um verbo. E olha só que coisa interessante, tem uma coisa puxando a outra. Gente, toda frase verbal, ou seja, todo enunciado que passa um sentido completo e possui um verbo, é chamado automaticamente de oração, tá certo? Então, frase possui sentido completo. Todo enunciado que possui um sentido completo é chamado de frase. A gente tem que analisar. Ah, é uma frase nominal ou verbal? Nominal não tem verbo. Se tiver verbo, frase verbal. E automaticamente é chamada de oração. Vamos entender a definição de oração? Oração possui sentido completo com verbo. Então, para ser oração, obrigatoriamente aquele enunciado tem que ter um verbo. Tá, gente? Então, eu não posso dizer que aquele trecho é uma oração se nele não possui um verbo. É tanto que, quando vamos contar a quantidade de orações de um texto, de um trecho, né? A gente conta a partir de quem? Dos verbos, não é não? Então, quantos verbos tem nesse trecho? 1, 2, 3, 4. Pronto, aqui eu denomino a quantidade também de orações. Tá certo? Show? Fácil? Vamos exemplificar? Estamos indo, a gente chama no português de locução verbal. O que é locução? São duas palavrinhas que estão em função de uma coisa, ou seja, de uma classe gramatical, tá bom? No caso aqui é do verbo, tá bom? Por quê? Porque estamos é do verbo estar e indo é do verbo ir. Então, elas duas se uniram e formam juntas uma locução verbal. Show de bola? Simples, né? Observação importantíssima. Pegou uma locução verbal, a gente já sabe que é uma frase, porque possui sentido completo, né? Se eu digo assim, ó, estamos indo, isso é uma frase. Mas isso é uma oração? Com certeza. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui restritamente com verbos, não é não? Show de bola. Só que, como eu havia falado, isso aqui é uma locução verbal. Então, se você encontrar uma locução verbal, tá certo? No trecho, no seu texto, você apenas vai contar como uma oração e não como duas. Ah, professor, mas aqui tem dois verbos. Beleza, mas aqui a gente chama de locução verbal. A gente chama um verbo de principal, que no caso é o segundo, e o verbo que vem antes dele é o verbo que a gente chama de auxiliar. Porque no caso estamos, está auxiliando a ideia de ir, tá certo? Então a ideia principal é indo. Então por isso que ele é chamado de principal, tá bom? E o verbo principal, gente, ele sempre vai ter terminação das formas nominais, certo? Que é infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Infinitivo, verbos terminados em R. Gerúndio, verbos terminados em ND. E particípio, verbos terminados em ado ou ido, tá bom? Show! Ri, estudei e dancei. Isso aqui é uma frase? Com certeza, passa um sentido completo. Eu compreendo todo o sentido da minha frase, né?
Só que ri é do verbo rir, né? Estudei é do verbo estudar. E dancei é do verbo dançar. Então, basicamente aqui no meu enunciado eu só tenho verbo. Então, eu afirmo que isso aqui é o quê? Oração. No caso, orações. Nós temos mais de um verbo aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3 verbos e, consequentemente, 3 orações. Simples, de boas, show, né? Pronto. E, para finalizarmos, período. O que é o período? É a frase organizada em uma ou mais orações. É uma coisa puxando outra, gente. É como uma escadinha. A gente começa com frase, passa para oração. Que oração tem tudo a ver com frase, né? E período também tem tudo a ver com oração, tá bom? Então é sequenciação, tá certo? Essa é a ideia. Então vamos lá. O período é isso, né? Então ele vai possuir sentido completo e ele também vai possuir verbos, tá certo, gente? Período é a frase organizada em uma ou mais orações, certo? O que é que eu quero dizer com isso? Que é um trecho, né? Que ele tem como base as orações, né? Também tem tudo a ver com oração, tá bom? E já dando uma dica, o período, gente, ele é marcado pelo ponto final, tá bom? Então, inclusive, quando você chegar numa questão cujo fale de período, você tem que associar logo, né, esse critério de pontuação, porque se há 3 pontos finais, por exemplo, você já tem que saber que ali aquele trecho possui 3 períodos, tá certo? Mas não é só isso, tá bom? O que é que a gente tem que ver? Se ele é simples ou composto. Como é que eu posso ter essa noção? Simples dá ideia de unidade, tá certo, gente? E composto, mais de uma unidade. Mas esse simples e composto se refere a verbos, ou seja, orações, tá bom? Um período simples é aquele trecho, né? Aquele período que só tem uma oração, tá bom? E o composto já é o contrário, ele vai possuir mais de uma oração. Então, para ele ser chamado, denominado de simples ou composto, você tem que analisar a frase e saber quantos verbos, ter a noção de quantos verbos existem ali, tá bom? Se existem um verbo apenas, período simples, né? E uma oração, consequentemente. E se ali há mais de um verbo no mesmo trecho, no mesmo período, ele é denominado período composto, tá certo? Show! Exemplo, estamos felizes. Estamos é do verbo estar, certo? Então aqui eu conto como uma oração, tá bom? E consequentemente um período é simples, não é não? Estamos felizes, seria de adjetivo, né? O sujeito está oculto. Faça como eu pedi. Eu tenho um verbo fazer, que é fácil, e tenho um verbo pedir, né? Então, consequentemente, aqui é o exemplo de período composto. Simples, gente. De boas, massa. É isso aí, tá? Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí o comentáriozinho no chat, tá certo? Que a gente vai responder, vai dar toda a assistência necessária, tá bom? Até aqui tudo bem? Espero que sim, tá? Gente, para fixar esse conteúdo, eu trago uma música, tá certo? Que fala sobre esse conteúdo para fixar realmente na sua mente, tá certo? Vamos lá? Atenção à letra da música, tá bom? Vamos lá. Já. Se for falar de frase, eu falo com vontade. Verbal ou nominal, ela é quem vai dizer. Se a frase for verbal, ela vai ter um verbo. Pra ela ser verbal e o verbo aparecer. A frase verbal é uma oração. Período simples só com um verbo. Período composto, mais de uma oração. Assim fico entendendo certo. É isso. Espero que tenham gostado, gente. Certo? Fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado da aula, tá certo? O professor Vinícius Félix aqui. Pra quem quiser, o meu arroba, meu Instagram, vou deixar aqui, tá certo? Pra quem quiser me seguir. É Vini Félix. Tá certo? Show, massa. Cheiro no coração de vocês, gente. Até a próxima, se Deus quiser.